certeza. A gente, até pela Organização Mundial da Saúde, né, ela define né, a saúde como um processo, um estado de completo bem-estar físico, mental e Exato. social, e não só ausência de doença, né? Então, até antes da gente entender mesmo a ansiedade, que é o que a gente veio falar, né, principalmente, mas o processo de adoecimento mental, a gente entender que estar saudável não é só não ter doenças, né, e principalmente doenças clínicas, mas que estar bem, né, em todas as nossas ah, estados, né, na parte emocional, física e espiritual. É, e eu gosto muito de falar assim, quando a gente fala dessa importância, também de pontuar que é um processo, né? Não dá pra gente, assim, cuidar de todas essas áreas ao mesmo tempo não é um ponto de saída para um ponto de chegada, né? A Isso. nossa vida, ela vai nesse movimento, né? Em que uma hora eu tenho uma área que não está tão equilibrada, mas tem outras que estão. Então, assim, é uma dança, né? Não dá, a gente tem um entendimento de equilíbrio como se fosse uma coisa estável, né? Ah, eu preciso de uma estabilidade em todas as áreas da minha vida. E não, né? Isso é uma grande falácia, né? Assim, não dá pra gente ter equilíbrio em todas as áreas ao mesmo tempo, né? O Sim. equilíbrio é isso aqui, é quando tem, né, uma dança, horas tá equilibrado uma área, horas outra, enfim. Eu vi uma vez uma definição que até eu gosto de, às vezes, de ler, que é exatamente isso. A saúde é um processo e não um estado, resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o ambiente a cada momento da vida. Então, isso vai Sim, se modificando, né, dia a dia. exato. Mas então tá. E assim, Monique, até, né, queria ver de você, que nem que eu vejo muito assim, há um processo, a ansiedade normal do ser humano, né, que a gente reage ao dia a dia, reage aos acontecimentos da vida, mas tem um certo momento que ela começa a se tornar patológico, né, que daí nem toda ansiedade é patológica, nem toda ansiedade é uma doença, e nem toda ansiedade precisa de um tratamento, né, medicamentoso ou de um acompanhamento psicoterápico no sentido de cura, né? De tratamento, assim Sim, mesmo, de buscar ajuda. Então, mas o que eu vejo às vezes é uma confusão muito, né, no dia a dia, e muitas pessoas que assim, que até, por exemplo, como eu sou médica de família, as pessoas vêm para mim por diversas situações, né? Então, muitas vezes ela vem com a queixa de que eu estou ansiosa e eu quero buscar ajuda porque não consigo mais manejar isso no meu dia a dia, né? E está me sim, atrapalhando demais no dia a dia e ela percebe isso, mas muitas vezes não, ela vem com, né, não se acha ansiosa ou não é uma queixa que ela tenha. Às vezes é percebida pela família, né, que às vezes que percebe de não, ele precisa porque ele é muito ansioso, fica muito irritado, não está dormindo direito, não está, vai interferindo em todas as áreas ali, né, tudo que física e mentalmente a gente pode sentir quando tem um transtorno de ansiedade, mas muitas vezes as pessoas também buscam algo que nem a gente falou, para tentar se autorregular, mas também não se percebendo, né, patologicamente ansioso, mas muitas vezes, e que me chamou, que eu até comentei com você esses dias, que eu tenho recebido muitas pessoas, nem sei como é que vai ficar a questão do tabagismo para frente depois dessa pandemia, mas que eu percebo sim, assim que tem muitas pessoas aumentando a quantidade de cigarro, quem já fumava, né, para se regular nessa ansiedade. E às vezes acha que não tem ansiedade porque está se regulando aí com a quantidade de cigarros, e várias pessoas que começaram a fumar para controlar a ansiedade, né? Então, quão prejudicial isso pode ser para nossa família, para nossa saúde, né? Curto, médio e longo prazo, sim. esse postergar, né? Postergar tanto essa busca de diagnóstico e de cuidado. Sim, sim, com certeza. Eu tenho visto isso tanto em relação ao tabagismo, como também o álcool, né, Álcool. a comida, compras, né? Então, são escapismos mesmo, né? Uma Isso. forma de não enfrentar o que de fato está ocorrendo ali. E mais uma vez, assim, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do preconceito, né? Tem a ver também com uma falta de autoconsciência, de autoconhecimento, né? E aí a forma que eu acho que tem muito a ver também com o momento
que vivemos da nossa modernidade, em que tudo é para ontem. Então, se eu estou com desconforto, eu quero resolver isso fumando um cigarro. Mas, assim, a questão é que a ansiedade, ela vai... aquela ansiedade patológica, né? Porque a gente já percebe que é uma ansiedade patológica, ela vai aumentar. Ela não está sendo resolvida com o cigarro, com a comida, né? Está sendo realmente um band-aid. Vai ser naquele momento você vai sentir um alívio, mas depois aquilo vai voltar. E a grande questão é porque vai voltar e você vai continuar aumentando essa dose, né? Ou seja, você vai estar fumando ali 2 cigarros por dia, de repente você está fumando uma carteira por dia, de repente você está fumando não sei quantos cigarros, né? Enfim. E o adoecimento não só por conta da ansiedade, mas por conta do que você está ingerindo de cigarro, de álcool, de comida desregulada, né? Quer dizer, então você permanece nesse ciclo, né? O que a gente faz na psicoterapia, né? Eu vou falar terapia, mas o que a gente está falando aqui é de psicoterapia. O que a gente está falando aqui na terapia a gente vai trabalhar para sair desse ciclo, né? Ou seja, o que está sendo gatilho para que eu vá buscar algo para sanar, para assumir esse desconforto, né? O que está acontecendo na minha vida? Deixa eu me questionar, né? Deixa eu olhar para mim. Porque com a sensação que dá é que a gente passa a maior parte da vida olhando para fora, né? Eu preciso fazer a faculdade tal, eu preciso ter tanto dinheiro, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso formar uma família. Mas o que está acontecendo aqui, sabe? Isso faz parte realmente do que eu acredito, né? Dos meus valores. Quais são os meus valores? Quais são minhas necessidades? O que é que me faz de fato bem, feliz? Né? São questionamentos extremamente importantes, porque se você olha no Instagram, tem um padrão de beleza, tem um padrão de felicidade, né? Assim, tô falando Instagram porque é a nossa... Mas, lógico, qualquer, enfim, né? Meio de mídia social... Mídia, né? Qualquer mídia, você vai perceber um padrão ali. Mas faz parte do seu padrão, né? Faz parte do que você de fato acredita, né? Então, acho que isso é um ponto, assim. Estão falando aqui, eu quando fico ansioso tomo muito café. E é a busca, né, de tentar se regular com o café. E a cafeína, por si só, ela piora o estado de ansiedade. Exato. Né? Então, É um às vezes, estímulo, né? um estímulo. Então, até exatamente o que a gente ingere, tanto de forma de compulsão, que você falou, né, Monique? Isso inflama todo o nosso organismo e piora quadros basais, tanto de doenças clínicas, quanto também emocionais, e que a gente ingere interfere também diretamente no nosso emocional. Tanto o cigarro, ele momentaneamente aumenta a serotonina e traz uma sensação de bem-estar, mas que isso cai muito rápido. E o café, na maioria das vezes, não sei se é o caso aqui, mas é também ingerido com muito açúcar, né? Que o açúcar também traz uma sensação de bem-estar momentânea e depois acaba que isso cai rápido e tem um mal-estar, um arrependimento, né? Uma sensação de não estar pleno, né? E o café, ele aumenta muito a ansiedade. E é muito comum hoje, tanto às vezes como buscar se autorregular pela ansiedade, quanto para se manter ativo, né, e mentalmente ativo para conseguir dar conta das demandas do dia a dia, da demanda E até agora com esse home office, né, a maioria das pessoas trabalhando em casa, né, Monique? A gente não consegue separar ali o trabalho da família, do descanso, né? Fica quase que 24 horas por dia ali respondendo o WhatsApp, trabalhando, né? Estando disponível para o trabalho sem estar preparado, sem estar sendo pago para isso, sem estar preparado, né, fisicamente e emocionalmente para isso também. Então, eu acho que o home office, né, assim, a pandemia de uma forma geral, ela intensificou esse formato de trabalho, deu essa ideia de a gente perder as fronteiras, né? Porque quando a gente tem vários espaços de ocupação, ou seja, eu estou no trabalho, depois eu estou em casa, né? Depois eu vou para uma academia, enfim. Tudo passou a acontecer dentro de casa, né? Foi o trabalho, foi a casa, né? Tudo que envolve lar.
exercício físico. Então, assim, onde é que ficou o espaço da pessoa, né? Dela ter o momento dela com ela. Já não era tão comum nesse emaranhado todo antes da pandemia. Agora, imagina tudo isso no mesmo espaço, né? Fica muito complicado, assim, de você estabelecer qual é o momento que você vai ter para você. Porque na hora que você senta, você lembra que tem que tirar a comida do próximo, né? Descongelar a comida, ou tem que lavar roupa. Não, se você está em casa, serviço de casa não para. Você vai sempre lembrar de alguma coisa para fazer em casa, né? Então, qual é o momento que você vai dar um limite? Eu tenho várias coisas para fazer na minha casa nesse momento, mas eu preciso de um momento para mim. Ou eu tenho várias mensagens no WhatsApp para responder, já passou das 8 horas da noite. Não, se fosse um trabalho normal, né, antes de pandemia, eu não estaria trabalhando. Sim. Então, qual é o momento que eu vou dar uma pausa e dizer assim, essas mensagens vão ficar para amanhã, porque eu preciso também de um momento para mim. Então, isso tudo gera muita ansiedade, né? Para quem se cobra muito, então, nosso nível de ansiedade vai lá para cima, né? Porque a pessoa fica naquela cobrança de dar conta sempre. Com certeza. E até assim, ó, para a gente pensar, que eu acho que você deve ver e pensar, né, para a gente se organizar. Quando que uma ansiedade ela começa a ser patológica, né? Quando que ela começa a ser um transtorno de ansiedade? E tem vários tipos, né, de ansiedade que a gente vê, tem as mais comuns que acabam sendo mais diagnosticadas e acabam sendo mais comuns também, né? Ansiedade generalizada. Sim. A compulsão alimentar que está relacionada diretamente ali, a ansiedade, o pânico, né, e a síndrome do pânico também. Assim, na medicina, que eu vou falar, e você também complementa com se tem algo, né, de diferente, qual é o olhar de vocês, mas em geral é quando fica com... E acho que é até importante a gente falar também de sintomas específicos, né, Mas, assim, quando há um desconforto, né, e um desequilíbrio que a gente falou ali, assim, por um tempo contínuo e, na maior parte do tempo, por pelo menos 6 meses. Então, já é bastante tempo que a gente se percebe, né? Isso quando é tolerável, né? Quando não há nenhuma crise de pânico e muitas vezes pode ter outros traumas ou outros eventos desencadeadores de um processo mais curto e que a gente precisa tratar, né, com um tempo menor, mas em geral... Aí falando da ansiedade generalizada, aí você já tem essa questão de já se arrasta por um período de 6 meses, que não conseguiu se autorregular, né? Ou buscar sair de situações estressantes que possam comprometer, que trazer prejuízo para a sua saúde emocional, financeira, familiar, pessoal, né? Sim. Ó, aqui a Lorena, ó, meu maior problema é deitar para dormir e não conseguir, pois o cérebro está tão acelerado por tantas demandas, como fazer para isso não acontecer? A gente é um ponto bem importante, né? A gente até chegou a conversar um pouco sobre isso. Já para começar a, enfim, falar um pouco do que você está trazendo, a gente vai responder a Lorena. Existe aí a ansiedade, que é a ansiedade que faz parte, né, da nossa vida, é comum, né, é uma reação natural do ser humano. A ansiedade, inclusive, ela pode nos proteger de situações de perigo, porque ela faz com que a gente pare para pensar sobre os possíveis perigos de fato, né, enfim, e lidar com aquela situação. Mas a gente sabe que tem uma ansiedade em que a gente sente um desconforto físico, né, um desconforto psicológico também, e que aquilo, quando a gente para pensar o que é que de fato está te trazendo aquela ansiedade, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente definir, né? E eu acho que aqui tem um ponto, vou fazer um parênteses, porque é importante a gente fazer uma diferença entre não só o que é ansiedade como o que é a ansiedade patológica, que é isso, né? Quando a ansiedade patológica é quando já está um desconforto, como você foi falando, que já está trazendo prejuízos para a vida pessoal, para a vida profissional. Mas também saber que existe uma diferença entre medo, ansiedade e estresse.
né? O medo é quando a gente consegue nomear. A gente sabe dizer, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de voar de avião. Né? A gente sabe dizer qual é o medo, né? E o medo também é outro... Pode falar. Desculpa. Não, fala. Não, que o medo é uma emoção, né, límbica, primitiva, que justamente nos protege dos perigos, que fez a gente evoluir até aqui, né? Então ele é preciso, Exatamente. ele é saudável quando você consegue realmente identificar, né, Sim. o que te causa medo, assim. E o fundo da ansiedade, a base da ansiedade é o medo, né? É o medo excessivo. Porque é como você está falando, o medo é uma emoção primitiva, né? Que é comum, que faz parte, que é importante. Agora, quando ele está em excesso, é claro que ele vai trazer aí vários prejuízos, né? Então, o medo aí, se a gente consegue nomear, a ansiedade, como a gente falou aqui, ela também nos ajuda aí a planejar, a pensar nos planos A, B e C, né? Mas, enfim, a ter um discernimento. E o estresse é uma resposta, assim, fisiológica do corpo, né? Para algo que tá ali tirando o nosso bem-estar, né? E a gente também, de alguma forma, consegue identificar. Estou estressada pelo trabalho, né? Enfim, eu estou, de fato, no momento de vida em que eu estou com muitas demandas e tal. E lógico, isso vai gerar um estresse. O estresse, às vezes, também dirigindo, né? Tá no trânsito, enfim. Esse é um estresse que mobiliza a gente, né? Que dá aí tem liberação de adrenalina, e quando esse estresse ele é em excesso, de muito cortisol. Então, por que a gente está aqui falando de algo que é patológico? Porque está em excesso. O medo, a ansiedade